Tudo bem, pessoal. Vamos gravar agora nossa aula sobre o procedimento da apelação, cujo material já está postado lá no Moodle. Dizer para vocês que eu pretendo, em breve, já dizer para vocês os critérios de avaliação. Eu já encaminhei meu plano de ensino para o meu coordenador, para que ele venha a homologar minhas propostas que ali estão. E após que eu tenha esse resultado, eu tenho inclusive, além de postar o novo plano, eu vou também gravar um videozinho curtinho, explicando como é que vai ser o procedimento, mas já vou dizer para vocês antecipadamente que a minha proposta é uma prova valendo 60% e trabalhos. E não se preocupem, que a prova vai ter uma avaliação muito mais tranquila dentro dos materiais que eu entrego para vocês. Então prestem atenção nos materiais, participem, que é bem importante. Falando sobre o procedimento da apelação, Então, o que acontece? A apelação ela é interposta no primeiro grau de jurisdição. Ela é interposta no primeiro grau. O processo tramita no primeiro grau, o juiz profere sentença no primeiro grau. E, quando o juiz profere sentença e as partes são intimadas essa sentença, surge então a possibilidade de fazer o recurso de apelação no prazo de 15 dias, mediante preparo, etc. Veja, eu faço a minha apelação e eu posto ela, eu entrego ela no primeiro grau. Se for fisicamente, via petição, se for eletronicamente, eletronicamente. Mas no primeiro grau, é importante que vocês entendam que no sistema mesmo eletrônico, não é tudo uma coisa só. Se eu vou fazer algo no primeiro grau, é o sistema no primeiro grau, se é no segundo grau, é o sistema no segundo grau. A apelação interposta no primeiro grau, o juiz não faz nada a não ser intimar a outra parte para que ela ofereça resposta ao recurso. Então, a outra parte vai ser intimada a oferecer as chamadas contrarrazões ao recurso de apelação que eu interpus. Então, eu interpus o recurso de apelação, o juiz simplesmente manda intimar outra parte para contrarrazões. Aliás, hoje em dia, os juízes até escrevem na sentença, que eles não vão fazer nada e que desde já o cartório fica autorizado a intimar outra parte para poder fazer as contrarrazões, que nada mais são do que a resposta ao recurso. Então, vejam, eu tenho uma sentença, eu tenho sucumbência dessa sentença, eu tenho prejuízo com ela, me surge o direito, então, de apelar. Eu apelo em 15 dias, pago o preparo, se não for beneficiário, pode ser que tenha um prazo maior, se for defensoria, enfim. Fiz a minha apelação. O que acontece? Eu entrego ela no primeiro grau. O juiz do primeiro grau não faz nada a não ser intimar outra parte para oferecer resposta, e essa resposta ela é oferecida ainda no primeiro grau. E não esquecendo da nossa aula passada, o que é o objeto da minha apelação? A sentença. Eu tenho a sentença do juiz, eu tenho prejuízo, eu vou impugnar essa sentença. Então, por exemplo, o juiz diz assim, vai ter que pagar dano material. Eu acho que está errado. Eu vou lá e impugno isso. Mas não esqueçam que também é objeto da preliminar minha apelação aquelas decisões interlocutórias das quais eu não pude fazer agravo de instrumento no curso do processo. Se não tiver esse tipo de interlocutória, ou se tiver e eu não quiser recorrer, também não tem problema nenhum. Mas se tiver e eu quiser recorrer, então eu vou ter que fazer isso na preliminar da apelação. Então não esqueça que a apelação impugna a sentença e as interlocutórias não agravavam de instrumento. Minha apelação foi entregue no primeiro grau. O que é feito? A outra parte é intimada para oferecer contrarrazões. Bom, eu fiz para vocês ali no esquema, eu fiz para vocês ali no esquema uma observação que é a seguinte. A pessoa pode simplesmente oferecer contrarrazões. Ela vai lá e simplesmente impugna o meu recurso de apelação. Ela diz que o recurso ele não merece ser provido, enfim, ela vai lá e impugna. Porém, e aí vem o problema que eu já comentei com vocês na primeira aula. Pode ser que a outra parte que não tenha feito o recurso, a outra parte não fez o recurso, ela entenda que quer agora impugnar alguma interlocutória que ela não pôde impugnar no curso do processo porque não cabia agravo de instrumento. Então vocês vejam, imaginem que a pessoa pediu a perícia, aquele nosso exemplo, ou pediu prova testemunhal. O juiz no primeiro grau indeferiu. O juiz indeferiu. Vejam, imaginem que essa pessoa ganhou a ação. Ela ganhou a ação. Olha que espetáculo. Ela ganhou. Consequentemente, ela não vai apelar. Vocês concordam? Se na sentença ela não teve prejuízo, ela não vai apelar. Mas imaginem que agora a outra parte apela. A outra parte apela. E essa pessoa que ganhou é intimada para fazer as contrarrazões ao recurso de apelação. Ela vai sentir um receio. Qual receio? Que o tribunal venha a
reformar a sentença. E se o tribunal reformar a sentença e ela não recorrer daquela interlocutória que ficou lá no prejuízo para ela, como por exemplo a oitiva de testemunhas, que era o exemplo que a gente estava usando, essa questão vai precluir. Então ele tem uma preocupação. Veja, ele ganhou a ação, mas a outra parte recorreu. Tá, ele recorrer não vai porque ele ganhou a ação. Só que ele tem medo que agora, subindo o recurso da outra parte para o tribunal, a outra parte venha a ganhar no recurso e aquela interlocutória que ele não pôde impugnar, ela venha a ser importante no desfecho da questão. O que pode essa pessoa fazer? Já vou dizer para vocês, não é uma coisa assim que as pessoas estão acostumadas a fazer. Os advogados estão recém começando a pensar nisso daí que, né, é importantíssimo. O que eu que não apelei posso fazer se eu quero impugnar aquela interlocutória que eu não pude gravar de instrumento? Qual é o meu caminho? Nas contrarrazões da apelação, quando eu for intimada para em 15 dias responder o recurso da outra parte, eu vou levar para a preliminar das minhas contrarrazões a impugnação daquela interlocutória. Eu vou colocar, olha, apesar de ter ganhado e tudo mais, é importante que, havendo risco de reforma da sentença, se julgue, né, aquela questão no sentido de ser ouvida testemunha. Por exemplo, será essa a questão. Então, vocês vejam, se eu não posso fazer recurso de apelação porque eu não tenho por que apelar da sentença, mas a outra parte apelou, e eu tenho agora o medo que venha a informar, e para mim é importante o julgamento daquela questão da decisão interlocutória, o que eu faço? Eu levo isso para a preliminar da apelação. Então, para a preliminar das contrarrazões. Então, quem não apela, porque não perdeu, mas quer agravar de uma interlocutória que não pôde agravar no curso do processo, leva para a preliminar das contrarrazões. Então, vocês vejam, eu botei no esqueminha para vocês, só vocês irem acompanhando. E a apelação interposta, a parte intimada para contrarrazões. Se ela não tem nada para dizer, só impugnar a apelação da outra parte, ela vai lá, impugna, acabou. Mas, se eu tenho alguma interlocutória que eu quero impugnar, e eu não impugnei na apelação porque eu não apelei porque eu não perdi, eu vou fazer isso na preliminar das contrarrazões. E vocês concordam, então, que eu estou fazendo um recurso, ao fim e ao cabo, né? Porque eu estou impugnando na preliminar das contrarrazões. É por essa razão que se abre um prazo de 15 dias para que a outra parte ofereça contrarrazões às minhas contrarrazões daquilo que foi alegado na preliminar. Vocês vejam só, o que eu estou dizendo para vocês. Eu fiz contrarrazões e fiz uma preliminar. Tá, mas a outra parte já tinha feito a apelação. Sim, mas ele não teve oportunidade de agora de impugnar essa minha impugnação que eu fiz dentro das contrarrazões. Consequentemente, o que ele faz? Ele ganha mais 15 dias agora para fazer impugnação à minha preliminar das contrarrazões. Então, vocês vejam, seguindo uma linha do tempo de novo. Apelação, 15 dias. Apelação, 15 dias. Contrarrazões, 15 dias. Claro, tirando os prazos especiais. Se na preliminar das minhas contrarrazões surgir a impugnação a uma interlocutória, a outra parte vai ser intimada para responder a minha preliminar. Por quê? Porque eu estou levando uma impugnação para dentro das contrarrazões. Se for só contrarrazões, acabou ali. Tá, mas e se é contrarrazões com preliminar impugnando uma interlocutória? Aí a outra parte, que foi a que apelou, vai ser intimada para responder a minha preliminar das contrarrazões. E só depois o recurso, então, sobe para o tribunal com as contrarrazões, com as preliminares que tenho, vai tudo para o tribunal. Então, vocês olhem, né, a importância que o procedimento quanto se estende. O mais simples é, uma parte apela, a outra faz contrarrazões. Ou ambas apelam, né, e fazem contrarrazões, né, cruzadas das apelações. Tranquilo. Onde é que a coisa dificulta? Quando só uma parte pode apelar. Aí essa parte apela. E a outra não apela porque ganhou. Mas ela tem uma interlocutória que ela não quer deixar precluir. E ela leva para dentro das contrarrazões a impugnação dessa interlocutória. O que acontece? O apelante é intimado para responder a preliminar das contrarrazões. E depois é tudo enviado para o tribunal. E aí vem a novidade. Hoje o juiz de primeiro grau não examina mais a apelação. Antes era um exame dele. Ele não tem nada a ver com isso. O que ele faz? Ele profere sentença e depois vai tudo para o tribunal. Então, até assim, as pessoas questionam, mas por que interpor no primeiro grau para depois, né, ir para o tribunal? Porque, em tese, os autos sobem para o tribunal. Claro que hoje é eletrônico e é diferenciado. Então, eu interponho no primeiro grau para depois ir remedido ao segundo grau.
No segundo grau, vai ser distribuído para o relator. O relator vai receber a minha apelação. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o primeiro exame de admissibilidade. Ele vai ver se o recurso é cabível, se é tempestivo, legítimo, se tem, e se não existe renúncia, desistência, aceitação, né, se tem tempestividade, regularidade, preparo, enfim. Ele vai ver tudo, se tem algum vício sanável, se não tem. Ele vai fazer o exame, o relator lá no tribunal. Se ele inadmitir o meu recurso, se esse recurso aqui, por exemplo, ele é intempestivo, ele é o recurso errado, ele inadmite. Ele faz isso sozinho, uma decisão monocrática, porque é o relator que faz o exame de admissão. Aí vai dizer, tá, e o que eu posso fazer se, por exemplo, ele contou o prazo errado? Isso acontece. Você não pode fazer um recurso chamado agravo interno, porque contra a decisão monocrática é agravo interno. Não cheguei nesse recurso, estou dizendo para vocês que eu esqueci da uma ansiedade. Tá, mas se a pessoa lá no tribunal contou o prazo errado, pode acontecer. Né? E aí eles inadmitiram minha apelação já lá no tribunal, o que eu posso fazer? O agravo interno, que daí é um recurso que vai para o colegiado. E se o relator admitiu o meu recurso, mas que maravilha se ele admitiu o recurso. E por que é uma maravilha? Porque se ele admitir o recurso de vocês, ele vai fazer o quê? Vai proceder ao julgamento do mérito do recurso de vocês. Tá, e como é que é esse julgamento do mérito? Tem hipótese que ele pode julgar sozinho, monocraticamente, e tem hipótese que ele vai encaminhar ao colegiado para julgamento. É bem interessante que se encaminhe para o colegiado, por quê? Porque daí tem a possibilidade de fazer sustentação oral, né? Que muitas vezes a gente consegue explicar, se é uma matéria que demanda de maiores explicações. Claro, questões de direito já sedimentadas com precedentes, ele julga sozinho. Até porque não vai adiantar eu ir fazer sustentação oral em relação a um precedente. Mas, né, se não for isso, ele vai encaminhar então para o colegiado para fazer o julgamento via acórdão. Então vocês vejam só, no primeiro grau é a apelação contra razões, de repente tem preliminar as contra-razões, aí tem contra-razões, as contra-razões. É um tempo que demora, eu diria para vocês hoje, até encerrar esse tempo no tribunal, desses procedimentos da apelação, porque ela é interposta no primeiro grau, demora de 2, 3, 4, 5, 6 meses. E só depois é que vai chegar no tribunal para ter juízo de admissão. E isso é uma coisa que eu comento sempre, né? Se vocês olharem bem, com o juízo de admissão sendo feito no tribunal apenas, quanto tempo se perde se a apelação, por exemplo, no tribunal é inadmitida? Então eu não gostei dessa parte da reforma do CPC, mas enfim, está no CPC, né? Então o juiz não faz mais exame de admissão. O juiz simplesmente aceita as peças no primeiro grau e encaminha para o tribunal. Lá vai ter o relator, que vai ser responsável por fazer o primeiro exame de admissão da apelação. Se a apelação for admitida, vai passar o julgamento. Se ela for inadmitida, cabe recurso de agravo interno, mas se o agravo interno for improvido, porque minha apelação por algum motivo foi então não conhecida, e aí o mérito não é julgado. Porque vocês sabem que o mérito dos recursos ele é julgado a partir do momento que o recurso ele é admitido. Então eu faço questão sempre de mostrar esse procedimento, porque compreender o procedimento é muito importante. Então tem lá, procedimento da apelação parte 1, procedimento parte 2. É importante acompanhar essa linha de raciocínio de como é que eu faço, de como é que eu interponho. Né? Vai dizer, mas é eletrônico, tudo uma coisa só. Não é, porque lá vai aparecer eletrônico primeiro grau e eletrônico segundo grau. Por exemplo, quando eu entro no EPROC da Justiça Estadual, vocês terem uma ideia, aparece lá EPROC primeiro grau, EPROC segundo grau. No TRF aparece Justiça Federal, né, JFRS, que é a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ou TRF. Então aparece essas diferenças também quando o sistema é eletrônico. Não pense que tudo se unifica e vira uma coisa só. Então o procedimento de deposição da apelação, as contra-razões da apelação, é tudo no sistema de primeiro grau. Aí o exame de admissão e o mérito são julgados pelo tribunal, pelo TJ ou pelo TRF, no tribunal. Então, esse foi o procedimento da apelação. Vocês sabem quais são os canais para tirar dúvidas. O WhatsApp é o meio mais rápido, se vocês quiserem, mas também tem e-mail, né? Enfim, não se acanhem, né? Em breve notícias sobre avaliação, mas eu quero que fiquem mais tranquilos, que eu sei que tem uma fome de provas difíceis, mas o momento é diferenciado. Então vamos ter calma e vamos nos cuidar, que é o que importa. Muito obrigada.